Você já se perguntou se está mesmo no caminho certo? Já sentiu que sua fé, antes firme, começou a trincar em silêncio? E se a resposta que você espera nunca vier? E se o que você acredita estiver errado? É difícil admitir, mas todos, nós, até os mais devotos, já nos perdemos na escuridão da dúvida. E foi num desses dias, em que a esperança parecia longe e a alma pesava, que me ajoelhei em silêncio, sem palavras, sem promessas, só com um coração cansado e perguntas. Demais, São Jorge. Sussurrei no vazio. Não vim pedir bênçãos, vim pedir clareza. Não houve trovões, nem milagres imediatos, mas aos poucos, o ar ao meu redor mudou. O silêncio não era mais ausência, era presença. Uma brisa leve tocou meu rosto, e por um instante, algo me fez abrir os olhos. Olhei. À minha frente, não estava um guerreiro imponente montado no cavalo. Estava um homem de olhar profundo e sereno, que me fitava como quem vê além da pele, além da alma, além do tempo. Você sabe quem eu sou? A voz ecoou, sem som, mas com força. Eu sabia. Era ele. São Jorge havia vindo, mas não apenas para me ouvir. Ele carregava algo, um segredo. Mas o que um santo revelaria? A alguém que já não sabia se ainda acreditava. Ele me olhava com compaixão, mas não com piedade, como alguém que já havia passado pelas mesmas angústias. São Jorge não disse palavras comuns. Ele falou com um coração. E seu silêncio dizia tudo. Você busca certezas onde a fé exige entrega. Essa frase não saiu da boca dele, mas foi gravada direto dentro de mim. Será que eu estava tentando controlar demais? Será que minha fé tinha virado uma negociação? Quantas vezes eu disse, se Deus me ouvir, eu prometo. Me senti pequeno. Não de um jeito humilhante, mas como alguém que finalmente entende que não precisa carregar o mundo nas costas. Você acha que a dúvida é pecado? Ele perguntou sem som. E ali eu travei. É? Quem disse que ter medo, questionar, chorar ou não entender é errado? São Jorge se aproximou. Seu olhar firme mas acorreder parecia varrer cada canto da minha alma. E ele tocou meu ombro, não com a força de um guerreiro, mas com a leveza de quem segura alguém prestes a cair. Há coisas que só florescem quando tudo em você desaba. Você está pronto para ouvir o que nunca teve coragem de perguntar? Meu coração bateu forte. Que segredo era esse, que só um santo poderia revelar? E por que ele escolheria a mim? Será que o que eu buscava do lado de fora sempre esteve guardado dentro de mim? Você sabe o que é coragem? A pergunta pairou no ar, como se o tempo tivesse parado para ouvi-la. Coragem não é ausência de medo, continuou São Jorge. É caminhar mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo sem entender. Eu queria respostas. Ele me oferecia reflexos. Você não precisa de provas, precisa de presença. Mas como confiar quando tudo parece dar errado? Pensei. Quantas orações fiz e nada mudou? Quantas noites supliquei em silêncio? Acordei com o mesmo peso. E quantas vezes julguei Deus por demorar, sem perceber que era eu quem não estava pronto? São Jorge então ergueu sua espada. Mas ela não era feita de ferro, era feita de luz. Essa espada não corta carne nem aço, disse ele. Ela corta ilusões. E o que isso significa? Perguntei quase num sussurro. Ele respondeu. Você luta contra o mundo, mas a batalha mais difícil é com aquilo que você acredita sobre si mesmo. Naquele momento, compreendi. Meus maiores inimigos sempre foram invisíveis. O medo de não ser suficiente. A culpa por falhar. Calm us out, a dúvida de merecer. E o segredo? Ousei perguntar. Você vai me contar? São Jorge sorriu, como quem sabe que certas verdades só podem ser sentidas e não explicadas. Você já está ouvindo, ele disse. Mas, será que está pronto para aceitar? Nem sempre o que você perde é maldição. Às vezes, é livramento disfarçado. As palavras de São Jorge ecoaram em mim como um trovão manso. Quantas vezes chorei por portas fechadas, sem saber que atrás delas havia abismos. Quantas vezes insisti, onde Deus já havia retirado a bênção. Você reza pedindo direção, disse ele, mas se recusa a soltar os pesos que impedem seus passos. Me calei. E você? O que ainda carrega que já deveria ter soltado? O que insiste em manter, mesmo sabendo que não cabe mais? São Jorge se sentou ao meu lado, ali, sem armadura, sem cavalo branco, sem espada erguida, apenas ele. E eu, queer. Saber o segredo? O segredo? Disse ele com suavidade. Meu coração apertou. Eu não sabia se estava pronto.
Mas alguma parte de mim precisava ouvir. Você não foi criado para entender tudo. Foi criado para confiar mesmo quando não entender nada. Foi nesse momento que uma lágrima escapou, porque aquela verdade me atravessou como nenhuma outra. A fé não é certeira. A fé é corajosa. Ela anda no escuro. Calm, O Korok, aceso. E se eu cair de novo? Perguntei. Ele sorriu. Você vai. Mas cada vez que se levantar, vai levantar mais forte. A dúvida é a porta. A confiança é a chave. Você escolhe se entra. O silêncio pairou. Mas dessa vez, não era vazio. Era cheio de sentido. Cheio de algo que não se pode explicar menos apenas sentir. Então, qual é o segredo? Insisti, como quem pede o último pedaço de um quebra-cabeça esquecido há anos. São Jorge se levantou, caminhou até a janela e olhou o céu como quem conversa com ele. Depois, voltou-se para mim com os olhos calmos e firmes. O segredo é: você nunca esteve sozinho. Engole em seco. Mas ele continuou. Nem naquele dia em que chorou e ninguém viu. Nem naquela noite em que gritou e ninguém ouviu. Nem naquele momento em que pensou em desistir. Cada lágrima tua foi colhida. Cada dúvida tua foi escutada. Cada silêncio teu foi preenchido por mãos invisíveis. As palavras tocaram o mais íntimo de mim. Aquilo que eu senti era só ruído da mente. A alma sempre soube. Há um exército lutando por nós, mesmo quando a gente não enxerga. Você não precisa ver para crer, disse ele. Precisa crer para finalmente ver. E ali, naquela noite comum, no meio do caos e da incerteza, a presença de São Jorge me devolveu o que eu nem sabia que tinha perdido: a fé. Não uma fé cega, mas uma fé viva, que encara o medo e caminha mesmo assim. Antes de ir, ele disse: quando a dúvida voltar, e ela vai voltar, leia isso de novo. E lembre, não é errado duvidar. Errado é esquecer quem caminha contigo. E então, ele desapareceu. Mas dentro de mim, algo novo havia nascido. Ou talvez, renascido.